Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação. Uma série de conteúdos que vai ao ar em todas as plataformas, especialmente o portal SCC10 e o canal do SBT do Estado de Santa Catarina. O meu nome é Delton Batista e o nosso objetivo nessa série de episódios é conhecer um pouco mais sobre empresas, marcas e lideranças que fazem acontecer. Nosso convidado de hoje é o empreendedor, um dos fundadores da GeoVendas, uma das principais empresas de tecnologia e software de gestão e CRM do país e do estado de Santa Catarina. Ivo Baia é o nosso convidado e o objetivo é a gente falar um pouco sobre o papel da inovação nas organizações, o papel de como a transformação digital pode contribuir para empresas mais dinâmicas, relevantes e transformadoras na nova economia. Ivo, seja super bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. Para começar, eu queria te ouvir um pouco sobre a história da GeoVendas, que hoje é uma das empresas de tecnologia, enfim, de software de gestão e CRM mais relevantes do país, do estado, especialmente no segmento da indústria têxtil, confecções, vestuário, na indústria da moda, né? Mas antes, me conta um pouquinho, Ivo, como foi a ideia e a construção da GeoVendas. Tá certo. Boa tarde, Delton. É um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite. E eu gosto muito de falar da nossa história porque eu não pensava em ser empreendedor e eu costumo dizer que o empreendedorismo aconteceu na minha vida. Eu sempre fui técnico e técnico é um cara hands-on, é o que executa, o que opera, né? E a minha história, a história da GeoVendas e da IBTEC, ela começa quando eu deixo uma empresa de tecnologia, lá de Jaraguá do Sul, da nossa cidade, e passo, com apoio, diria, com 3 pilares fundamentais. Assim. Primeiro começou com a família, depois teve o meu network, o network que eu tinha, por fim o conhecimento. Eu começo a empreender como um prestador de serviço. Eu prestava serviço para algumas das empresas que eu conheci naquele período que eu estava trabalhando na outra empresa de gestão. E daí tudo começa a ficar mais engraçado ainda, porque eu prestava serviço em softwares para PCP e custos. E hoje a minha empresa é uma empresa, né, que atua no segmento de CRM para parceiros do varejo, CRM da moda. Essa história ela muda. Tem até uma pequena participação aqui de Florianópolis, eu diria. Ela muda quando eu participo de um evento aqui em Florianópolis, chamado TDC, é uma conferência de desenvolvedores que tem aqui, e nesse momento bate o estalozinho do empreendedorismo, e eu penso, nossa, nós podemos ser muito maiores do que o que nós somos hoje, né? E ali começa toda uma caminhada, a gente muda o foco da empresa, de prestadora de serviço para uma desenvolvedora de produto, muda o foco de produto para cliente, abraça essa oportunidade que existia no segmento de moda e varejo, né? Existia uma lacuna ali, um espaço não preenchido, e nós, então, abraçamos esse espaço, tivemos o apoio de empresas do segmento, muitos das nossas soluções nasceram em empresas do segmento, por isso o nosso sucesso no filão da moda, né? E assim a GeoVendas vem se construindo, né? Evoluindo. Hoje, nós somos uma empresa relativamente nova, né? A gente nasce em 2007, mas uma empresa de uma eu-presa, né? Era apenas eu. Hoje somos aí um portfólio de aproximadamente 55 colaboradores, são mais de 300 clientes, umas 600 marcas da moda, fora outros segmentos usando as nossas soluções. Hoje, a GeoVendas é uma empresa, uma organização, uma solução, enfim, que compete com softwares e CRM de gestão comercial, alguns players globais, alguns players internacionais, né? Como é que você explicaria o fato de vocês serem hoje líderes como solução, por exemplo, na competitiva indústria da moda, né? Queria que você citasse para o nosso público algumas das marcas que vocês têm como clientes, e só para ilustrar, né? E como vocês conseguiram ter essa
preponderância no segmento, competindo com opções. Que diferenciais você acredita que a Geovendas trouxe para o mercado ao longo dessa trajetória aí de 17 anos, né? Isso, aproximadamente isso. Então, o principal motivo, eu diria, do nosso sucesso, ele está em termos o cliente no centro. Quando a gente colocou o cliente no centro, nós criamos um produto voltado para a solução que o cliente precisava. Então, nós nascemos dentro da indústria da moda, né? Alguns clientes nossos que eu poderia citar aqui da região, até Facchini, de Pomerode, Brandili, Gatos e Atos, Morena Rosa, são players que estão conosco hoje, né? E nós nascemos nesse ecossistema. Então, nós sabemos, de certa forma, qual é a necessidade que o representante que está lá na ponta, ou o lojista que está lá na ponta, ou o pessoal que está aqui dentro fazendo o back-office, sente falta. E nós conseguimos colocar isso dentro do nosso software, sempre olhando para o cliente no centro. O usuário, foco nesse... O cliente. Não, e o cliente daí você estende para o usuário, para a expectativa, né, para a persona que é um fornecedor dele, né, porque nós nos consideramos uma empresa de conveniência. Nós entregamos conveniência para os nossos clientes. Então, muito do nosso sucesso, além de estar no produto extremamente alinhado, que eu acho que daí é onde a gente se diferencia muito de alguns players que são nossos concorrentes, principalmente players globais, né? Além disso, nós temos a questão da conveniência e do atendimento. Da moça que serve o nosso cafezinho até o CEO da Geovendas, que aqui está, o nosso foco é o cliente. E o erro de muitas empresas, não só do nosso segmento, do segmento comum, de todos os segmentos, é quando você não foca no cliente, não centra no cliente e você centra no produto. Você centra em fazer o que é mais fácil para resolver o teu problema. Exemplo, eu não produzo o que o mercado quer, eu produzo o que otimiza melhor a minha produção. Você entende? Uhum. É uma outra forma de olhar os negócios. Os modelos de negócios, eles vêm mudando por conta disso, por conta dessa caminhada que as empresas precisam fazer. E não é uma caminhada fácil. Confesso para você que é difícil, é uma luta diária, né? Eu queria te ouvir um pouco mais a respeito de como é o modelo de gestão da inovação dentro das Geovendas, na medida que é uma empresa de tecnologia, uma empresa de software, uma empresa que tem que, como desenvolvedora, estar à frente de tendências, de avaliar cenários, mas, ao mesmo tempo, sem se desconectar do seu cliente, que você disse que claro. O grande diferencial é justamente essa proximidade, essa customização, esse olhar quase que artesanal, né? Claro. Então, como é que você administra a equipe, esse olhar de futuro com o presente? O presente. Né? Nossa, só essa pergunta sua aí daria um lead talks para nós aqui, se você me deixasse falar, né? Eu vou tentar compilar isso tudo claro. em duas historinhas para você aqui mais ou menos entender e até para usar isso como exemplo para os empresários que estão nos ouvindo. Isso não é exclusivo de uma empresa de tecnologia, tá? Isso pode ser aplicado em qualquer modelo. Primeiro, a gente tem que olhar as empresas sobre um ângulo aqui, eu vou fazer uma analogia, digamos, de barcos, né? Imagina o seguinte, quando você começa, você é um navio pirata. No navio pirata, é tudo orientado para onde está o tesouro. Não tem organização, não tem hierarquia, não tem nada. O negócio é onde é que está o tesouro. No mínimo, tem o papagaio, o imediato e o capitão. Tesouro está para a direita, vira para a direita. Tesouro está para a esquerda, vira para a esquerda. Naturalmente, depois, você ganha corpo e você se torna um outro tipo de empresa. Que nós podemos fazer aqui a analogia com um transatlântico. Transatlântico é algo mais elaborado, né? Tem umas certas hierarquias, nós já temos um capitão, um primeiro sargento, segundo sargento, uma estrutura, pessoas para atender, etc. e tal. Mas qual é o grande problema do transatlântico, diferente do navio pirata? Mudar a direção de um transatlântico é muito difícil, custa muito caro. Ele é uma massa grande para ser movimentada.
Então, como é que você traz para dentro do transatlântico, que é o teu core business, teu negócio principal, que precisa ficar rodando, tu não pode parar de andar com o transatlântico, porque é ele que mantém o teu motor ligado, a tua economia girando, aquela roda girando. Como é que você pode trazer injeções de inovação para dentro dessa enterprise aqui, né, dessa empresa, desse conceito? Até porque esse cara aqui, geralmente, ele só enxerga uma coisa, projeto. Aí falou em projeto, tu já se arrepia, né? Porque projeto só de nome já é longo, né? Então, você tem que trazer para dentro dele conceitos que deram certo em empresas que estão se destacando. E daí a gente passa aqui o termo startups, né? A gente tem que trazer para dentro do transatlântico alguns conceitos de startup. Um deles é o que a gente costuma chamar de jet ski. Então, o teu transatlântico ele tem que, de vez em quando, lançar um jet ski. Por quê? Em teoria, um jet ski seria um teste inovador. Entendeu? Não precisa ser um projeto. Ele é simplesmente um teste, no menor custo possível, né? Da maneira mais simplória possível. E outra coisa que você tem que trabalhar muito também é manter a cultura entre o pessoal que está aqui no tático e operacional com quem está no estratégico, alinhado com o pessoal da inovação. Vou levar agora para o outro exemplo, que é do time de futebol. Vamos lá. Pega um time de futebol. Basicamente, a gente tem zaga e tem ataque. Driblar no ataque é tudo de bom, né? Se você driblar e fizer um gol bonito, cara, você acertou, inovou certinho. Se o atacante perder a bola, você ainda tem a zaga aqui para defender o gol. Imagina que esse aqui é o pessoal da inovação, esse aqui é o pessoal da minha operação, que está tocando o negócio para frente. Agora imagina se você libera para um cara driblar na zaga e o cara perde a bola. É perigoso. Então as empresas ficam com medo de inovar no operacional. Só que você tem grande chance de inovar e sair na frente do operacional. Eu vou dar exemplo do goleiro que joga de líbero. Tu entendeu? Uma inovação. É uma inovação, né? Então, dependendo do lugar que você vai inovar, se eu vou inovar no meu core business ou se eu vou inovar numa nova tentativa de negócio, eu tenho que olhar para aquilo e me perguntar, esse negócio é reversível ou irreversível? Se está lá na frente, onde você quer tentar inovar, cara, pode ser reversível, irreversível, vai sem medo, testa, valida. Agora, se você está aqui no teu operacional, toma um pouco mais de cuidado, tenha mais certeza que aquela decisão irreversível vai acertar. Então, é sobre esse aspecto que nós olhamos na GeoVendas quando se fala de inovação. Então, a gente se considera um transatlântico porque trouxemos, né, não imagine transatlântico no sentido tamanho, né, gente? Transatlântico no sentido organização. Estrutura, estruturar, rotinas. exatamente. Então, a gente tem dentro dele algumas ideias de jet ski, né? Gostaríamos de ter mais do que nós temos hoje, é fato, né? E temos também essa ideia de, peraí, aonde o operacional está traçando, está trabalhando, temos que tomar cuidado com a inovação ali para não correr riscos, né? A gente não pode correr riscos, certo? São esses dois conceitos que a gente tenta trazer quando pensa em inovar lá na GeoVendas. Legal. Ivo, queria te ouvir um pouquinho sobre pessoas, né? Um dos temas principais hoje do LEAD, uma das principais verticais, é o movimento empresa de sucesso é empresa saudável. E essa saúde empresarial, que no passado era relacionada à ideia de saúde financeira, performance operacional, uma empresa saudável era tida como uma empresa com liquidez, com caixa, né? Com as contas em dia. E hoje não somente isso. Uma empresa saudável é uma empresa que tem um ambiente emocionalmente estável, acolhedor, que engaja, atrai, desenvolve talentos, né? Que tem saúde emocional, que tem flexibilidade. Hoje, profissionais do Brasil e do mundo privilegiam organizações em que elas sejam felizes, né? Como é numa empresa como a GeoVendas, que é uma organização da nova economia, da economia da criatividade, né? O trabalho de um desenvolvedor, o trabalho de tecnologia, um trabalho de criatividade, de formulação, habilidade cognitiva, imaginação, ele requer um ambiente absolutamente plural, criativo, diferente do padrão, de né? colaboração, né? Como é que vocês, que práticas que a GeoVendas tem para procurar estimular
esse ambiente que seja capaz de atrair talentos. Aliás, os talentos da área de TI estão hoje entre os mais procurados do mundo, né? E, ao mesmo tempo, reter, engajar e desenvolver esses talentos. Você pegou novamente uma outra pergunta extremamente interessante, né? Sobre a qual a gente pode racionalizar muito, né? Eu gostaria de dividir ela em duas respostas, se você me permite. Primeiro eu vou falar da GeoVendas, propriamente dito. Depois eu vou falar num conceito um pouco mais genérico aqui, que é algo daí da minha persona mesmo, né? Então, na GeoVendas, nos nossos valores, nós temos alguns valores que são direcionados para fomentar a cultura da empresa e o engajamento das pessoas. Então, um dos nossos valores é a liberdade, né? Liberdade não só na essência da palavra, mas liberdade num contexto geral mesmo, né? Então, nós não temos lá alguns controles que, por exemplo, outras empresas mais tradicionais teriam, né? Controles de entrada e saída, sei lá, internet, né? Nós temos hoje regime híbrido, né? Nós oferecemos massagem na empresa, nós temos um engajamento muito forte em cima do termo GeoLover, né? GeoLover é o colaborador da GeoVendas, então ele tem que nos amar, né? Então é muito engraçado, tudo lá é Geo. Por exemplo, sexta-feira agora nós tivemos a festa Geonina, foi a nossa festa junina. Então nós trabalhamos muito isso porque o profissional que vem para essa área, eles hoje estão buscando, além da questão financeira, mas muito além da questão financeira, eles querem o sentimento de pertencimento. Eles querem estar em um projeto que faz a diferença. Daí é que vem a outra parte que eu ia falar, que é onde eu costumo brincar que a humanidade está vivendo um período de adolescência. Se a gente puxar um pouquinho na memória da nossa adolescência, era aquele momento onde ninguém tinha razão de nada, tudo estava errado, aquela pessoa não sabia, o meu pai não falava nada, etc. e tal. E a humanidade, num contexto geral, ela está passando por um período desse de novo. Foram ciclos. Durante a história da humanidade, se você analisar, existiram ciclos assim. E esse é novamente um ciclo. E nesse ciclo, as pessoas estão se colocando como indivíduos únicos. Eu, Ivo, tenho o meu ID único, o meu sentimento único. Só que, de mesma forma, eu não sei daí se isso foi exponencialmente ativado pela pandemia, mas existe a necessidade de você viver em comunidade. E essa comunidade, ela tem que ter os mesmos pensamentos, princípios, preceitos que você tem como pessoa. E dentro dessa comunidade, você quer ter o sentimento de pertencimento e destaque. Então, trabalhar todas essas arestas, todos esses conteúdos em uma organização tradicional é muito difícil. Eu brinco que a gente levou sorte por ser da área de software, né? E o pessoal brinca que o pessoal de software já é um pouquinho diferente, né? Já é um pouquinho mais nerd, já é chegado em jogo, etc. e tal. Então, para nós foi um processo um pouco mais fácil, né? Mas é um desafio gigante para as empresas trazerem isso. E, voltando especificamente à tua resposta, na GeoVendas, os dois principais pontos que estão nos nossos valores, está bem explícito, né? A questão da liberdade, né? Foco no cliente, para fortalecer essa questão da cultura, né? Para as pessoas entenderem que elas têm um pertencimento de algo maior. Ivo, a GeoVendas tem um olhar, um poder, um ponto de vista privilegiado na medida que observa diferentes organizações, né? Eu queria te ouvir, o que você tem percebido a respeito do perfil do líder empresarial que tem sido mais bem-sucedido hoje? Que características, quando você olha os seus clientes, né? Aliás, talvez até o fato de ser seu cliente já é uma sinalização de um empreendedor que está investindo em CRM, em gestão comercial, em processos, em tabular, vamos dizer assim, o dia a dia da área de negócio para que não seja todo mundo atuando como navios piratas desorganizados e indo de qualquer jeito para o mercado, o famoso vamos que vamos com tudo, né? Deixa a vida me levar. Isso. Então, no momento que ele
procura um CRM qualquer, especialmente, naturalmente, o da GeoVendas, já é uma importante sinalização. O que mais você tem observado desse perfil de líder empresarial entre os seus clientes? Quais são aquelas características daqueles que estão acertando mais? Certo. Bom, primeiro, o novo líder empresarial, ele tem que entender que inovar hoje é você ser conservador. Né? As empresas elas estão deixando de existir, não porque o produto delas ficou obsoleto, em alguns casos sim, né? Mas não necessariamente só por isso, mas porque modelos de negócio novos estão surgindo. Né? A gente pode trazer, vamos falar aí uma das últimas notícias do Vale do Silício, ali, mais de 1.000 táxis autônomos rodando no Vale do Silício. Né? A inteligência artificial do Google já supera o GPT em pelo menos 10 pontos lá no Vale do Silício. A Google lançando uma inteligência artificial que vai montar todo o seu roteiro de viagem, não necessariamente só da compra do lugar, mas você vai entrar com um texto para ela: quero ir para Paris em tal data, ficar num hotel 3 estrelas, se é que ainda vai existir esse termo, visitar tais lugares, e ele vai te entregar passagem, reserva, tudo mais. Então, o empresário do amanhã, ele tem que passar a entender que o modelo de gestão a ser aplicado agora tem que ser o ambidestro. Você tem que estar preparado para mudar a qualquer momento as duas coisas. Você tem que estar de olho, da mesma forma que você tem que estar de olho em tecnologia, você tem que tomar cuidado com o modismo. Né? Agora a inteligência artificial é o que mais se fala, eu preciso trazer inteligência artificial para dentro da minha empresa. Não. Você tem que arrumar um problema para a inteligência artificial resolver. A inteligência artificial por si só, ela é só uma ferramenta, uma toolset. Um meio. Um meio. Agora, qual problema você quer resolver? Porque a inteligência artificial é o que falta na minha empresa, mas para resolver qual problema? Né? Nós precisamos agora mergulhar em alguma coisa de realidade aumentada. Tá, mas para resolver qual problema? Na indústria da moda teve um momento que isso teve uma febre muito forte, né? Aqueles aplicativos que você via em 3D, a questão da roupa, etc. e tal, né? Então, tudo parte de você ter um empresário com a cabeça que entenda que inovar é ser conservador, não é ser disruptivo, de ir contra todas as tendências. Não, inovar é preciso. E se ele tiver essa consciência, ele vai se destacar. Não adianta fazer hoje da mesma forma que você fazia ontem, querendo um resultado diferente. Se eu fizer hoje da forma que eu fazia ontem, o resultado vai ser o mesmo. Eu acho que essa é a grande linha de pensamento. Ivo, caminhando para a nossa finalização, queria te ouvir olhar de futuro, né? A GeoVendas é um grande case de sucesso na sua área de atuação, especialmente liderando empresas como clientes do segmento da indústria da moda. Mas o GeoVendas, na verdade, é uma tecnologia, um software, um modelo aplicável em qualquer segmento, em qualquer indústria, né? Qual é a sua visão de futuro? Para onde você imagina nos próximos 17 anos da GeoVendas? Olha, fica difícil hoje a gente falar do próximo ano da nossa companhia, né? Quem dirá 17 anos. Eu acredito que essa seja uma dificuldade de todos, né? Mas eu te diria que algumas vértices estão sendo observadas pela nossa companhia, né? Uma é levar essa solução que a gente tem como líder da moda para outros parceiros do varejo, como alimentos, plásticos, sapatos, né? Todo mundo que é parceiro do varejo é uma vertente. Nós também estamos entrando muito forte na questão de CRM, genericamente falando, né? E ficar de olho na inteligência artificial, né? Encontrar os problemas que as companhias precisam que sejam resolvidos e como eles podem ser resolvidos através da inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai caminhar para um momento de inteligência especialista. Você vai ter inteligências específicas para resolver problemas específicos.
a contratação de um colaborador, ou como eu brinquei, o planejamento de uma viagem e assim sucessivamente. Então, nesse momento, IA é uma variável e abrir o mercado para outras possibilidades é a nossa segunda forma de ver. Recebemos hoje a visita, o conteúdo de Ivo Bayer, fundador e CEO da GeoVendas, uma das empresas de tecnologia, especialmente de software, de CRM e de gestão de área comercial, que lidera o segmento de indústria têxtil, confecção, vestuário, a indústria da moda. Uma das organizações que mais cresce e que, com certeza, da qual ouviremos muito falar nos próximos anos. Acompanhe esse conteúdo e outros do Lead Talks nas plataformas do Lead, o Grupo de Líderes Empresariais de Santa Catarina, e também no Sistema Catarinense de Comunicação, através do SBT e também do portal SCC10. Nos encontramos no próximo Lead Talks, falando um pouco mais sobre empresas, marcas e líderes que estão fazendo o Brasil que dá certo.